Olá, bem-vindos a mais um Sabor e Conversa. E hoje quem nos recebe é Marcos Romualdo dos Santos, empresário que traz uma proposta diferente para essa abertura do nosso programa. Marcos, tudo bem? Tudo jóia, Márcia, beleza? Que proposta é essa? Então, primeiro de tudo é um prazer ter vocês aqui, né? Minha casa está de portas abertas a vocês. E, bom, a nossa ideia hoje, para mim, hoje é um bom papo e uma boa comida, ela sempre inicia com um bom vinho. Né? A gente sempre toma um bom vinho. O Marcos preparou um vinho especial aqui para nós. A gente trouxe um vinho aqui, é um dos melhores vinhos argentinos, né? Um Cabernet com Malbec, da DV Catena, e que é um ótimo vinho e que Então, vai acompanhar bem o nosso prato ali. Que é o próximo, que é o risoto. Exatamente, com risoto com mignon, um molho de queijo gorgonzola. Né? Então, um vinho tipo um Cabernet Malbec, ele dá uma... Vai realçar o sabor desse prato. Exatamente. Bom, pessoal, vocês percebem aqui que o Marcos ele é mais sofisticado na hora da preparação do prato. Além desse vinho, ele preparou aqui uma entradinha, que é um tomatinho cereja, também com gorgonzola. Exatamente. Já a gente vai abrir o vinho aqui para a gente continuar a nossa conversa, né? E a gente botou um tomatinho cereja com queijo gorgonzola no meio e um azeite de oliva. Né? Isso aí você vai ver quando você tomar com vinho aqui, que ele dá uma realçada legal. Bom, pessoal, então vamos conversar um pouco com o Marcos. De onde veio essa ideia? Você é empresário, trabalha no ramo da comunicação. E de onde veio a paixão pela cozinha, que você sabe qual é o melhor vinho, o que combina, os sabores, de onde vem isso? Isso aí foi tudo, na verdade assim, eu já tenho meio que de berço, porque minha mãe sempre cozinhou, sempre gostou da cozinha e eu, desde pequeno, eu sempre gostei de cozinhar. Então, sempre tive envolvido com a cozinha e assim, é tudo... Apreciador dos sabores. Exatamente, e é tudo, eu gosto de fazer essa alquimia gourmet, de misturar alguma coisa, de fazer uma coisa diferente. Né? Não tenho assim, eu não copio uma receita exclusiva exatamente. Tudo meio que... Né? E eu faço, claro que tudo tem o mínimo de técnica que você tem que ter, né? Mas fica à vontade aí, fica à vontade. Além da técnica, tem todo o cuidado no preparo. Olha aqui, o cuidado, o tomatinho cortado, o queijinho. Enquanto o Marcos abre aí, pode falar sobre essa safra, esse vinho, por que você acha que é um vinho especial. Nós vamos degustando. Esse programa realmente está diferente, Marcos. A gente já começa com a degustação no início. Vai lá, já vai degustando aqui. Esse vinho, o DV Catena, ele é da Bodega Catena Zapata, né? Ele é um dos melhores vinhos argentinos, né? Ele foi fundado em 1934. Tradicional. É tradicional. Uma tradição, né? Os vinhos exatamente. São tradicionais. Ele é DV Catena porque é a Domingos Vicente Catena, né? E ele foi casado com Angélica Zapata, né? Foi um casal que formaram o DV Catena. Então, Catena Zapata. Que foi Além de apreciador, ele sabe da história também. Não, é o mínimo de... É tudo assim, Marcos, Exatamente. Desde a profissão, no trabalho, esse cuidado, esse conhecimento mais profundo, é uma característica na tua vida? Assim, eu gosto muito de ler, por exemplo, por que o Catena Zapata, por que fazer, por que harmoniza um queijo... Sim, uma delícia. Né? Então, nunca havia provado tomatinho cereja com gorgonzola. Você vai ver com o vinho muito agora bom. como ele vai fazer a diferença na hora de você tomar. Eu conheci o Marcos, apreciador de música tradicionalista, gauchesca, nativista. Continuo apreciando música nativista, continuo. Eu sou bem eclético nessa parte de música e o tintinho aí, você pode ver que se você cheirar ele tem um cheiro gostoso pra caramba. Se você pegar um tomatinho, cereja desse e botar, você vai ver que é diferente. Vamos ver. Então eu sempre provava, eu sou apreciador do Cabernet. Não, comigo não erra o Cabernet, então essa mistura vamos provar. Então, bom. Por isso que o Sabor e Conversa é muito bom. Então cada programa a gente vai descobrindo uma coisa nova, provando tomate cereja antes. Depois de um gole de vinho, realmente muda o sabor. É diferente, É diferente. Você vai ver depois, na hora do prato também, ele faz a diferença. Né? Então, você perguntou da música nativista, eu continuo gostando da música nativista ainda. Hoje não tanto como estava antes, né? Exatamente, mas continuo gostando de música. Tem fundamento, que seja uma música bacana, que passa uma letra legal, assim. Então, essa é a ideia. Vamos ampliar essa nossa conversa, conhecer um pouquinho mais. Eu acredito que os clientes da tua empresa de comunicação não conhecem todo esse lado
esse lado eclético, esse lado gourmet do Marcos. Então vamos acompanhar quais são os pratos preparados hoje. A gente já percebeu aqui o queijo, o gorgonzola com tomatinho cereja. Marcos não precisa passar a receita, vocês percebem aqui, o queijinho. Simples. E o que nós vamos apreciar depois? Então, Márcia, eu vou preparar para vocês hoje um mignon, né, com um steakzinho de mignon com molho de gorgonzola. Então hoje é baseado no gorgonzola, né, para exatamente valorizar o vinho. Exatamente, ele faz essa harmonização ótima com o vinho. E a gente vai fazer um risoto de aspargos. Né? Um risotinho de aspargos, uma coisa bem tranquila. Então, isso aí, vamos para a cozinha então, porque o papo com o Marcos, vocês percebem que é muito bom, e se deixar a gente ficar a noite toda aqui apreciando o vinho, o tomatinho, e tem muito mais hoje. Vamos lá, Marcos? Vamos nessa. Bom, pessoal, retornamos ao nosso programa e agora aqui a cozinha, o espaço onde o Marcos vai preparar os 2 pratos dessa noite, o risoto e o nosso mignon com molho de gorgonzola. Começamos por quem, Marcos? Começamos agora com o risoto, né, que até a gente vai preparar ele aqui, né, a gente vai começar a trabalhar o risoto, já está todos os tudo organizadinho aqui, que é o que eu faço. Destes ingredientes, o que vai para o risoto? O risoto a gente vai trabalhar aqui com uma manteiga, né, manteiga para... Deixa eu só colocar aqui já, posso ir ligando aqui, já vamos... Vamos ver, perceber a intimidade do Marcos aqui com a cozinha dele. Trabalhar aqui uma manteiga para... Um outro programa, Marcos, falou-se muito em manteiga. Diz que a manteiga dá o sabor, não só o sabor especial no risoto, mas também aquele brilho, aquela aparência legal, grande parte da manteiga. Exatamente. A manteiga ela tem uma... Deixa eu pegar aqui. A manteiga, ela deixa, além do sabor, ela deixa... A cebola, por exemplo, você não deixa ela pegar uma cor pesada, assim, pro risoto, por exemplo. Ela dá aquela coisa que ela leve fritadinha, douradinha, ela dá uma douradinha e depois... Exatamente, ela fica brilhante mesmo, isso aí. Então eu uso bastante manteiga. O ideal mesmo é usar uma manteiga, às vezes eu acabo fazendo aqui, você faz uma manteiga clarificada, que você tira as impurezas da manteiga e você pode deixar ela com extremamente quente para você fritar, por exemplo, o bife. Ela tem uma coisa diferente. Então, no próximo programa nós vamos ver bife na manteiga. Então esse nós vamos... Pode ser. O risoto hoje é um risoto de quê? Você falou risoto, exatamente. A gente vai fazer um risoto de aspargos hoje. Né? A gente tem um problema aqui na cidade, a gente não consegue encontrar o aspargo fresco. Não consegue. O bacana é o aspargo fresco mesmo, né? Então aqui tem alguns dias de semana que a gente consegue. Então eu estou trabalhando aqui com aspargo em conserva, exatamente. Ele fica ótimo também. O fresco nem é uma tradição. Dificilmente você vê as pessoas como tem na TV provando um asparguinho. Ó, a gente vai colocar uma cebolinha aqui para dar um sabor. A cebola é fantástico. E eu não gostava de cebola até um tempo atrás, não. Quando era menor eu não gostava de cebola. E depois que eu comecei a cozinhar, por exemplo... perceber o sabor. Nossa, a cebola é indispensável na cozinha. Bom, Marcos, você falou que dos gostos, né? Você comentou que um gosto eclético, ainda a música tradicionalista, outros gostos. Isso fez um pouco para te trazer para a comunicação, porque a tua formação não é publicidade, né? Não, eu sou formado em processamento de dados, e eu tenho uma especialização em marketing e comunicação. Então isso acabou... quando eu fiz processamento de dados não tinha comunicação aqui. Né? E o que eu fiz? Eu já comecei a voltar para essa área da comunicação e uma comunicação digital. Porque começou... Ali o teu processamento de dados, essa dado mais hardware, assim, mais máquina? Era mais a parte de programação. Exatamente. Então, assim, eu não fui muito pro lado da programação específica. Exatamente. Hardware. O que eu fiz? Eu fui pro lado da comunicação digital. Começou a aparecer a internet, né? E aí a gente começou a trabalhar com a internet, começou a mexer com sites e começou a gerar comunicação digital. Na verdade, você foi pioneiro aqui. Ou é pioneiro ainda? Não, a gente tem... hoje tem... Porque assim, fazer um site qualquer um faz, entre aspas, né? Mas como agência mesmo, a gente é a única agência digital da região. Então, a gente não tem... assim, a gente tem uma equipe multidisciplinar lá dentro da Girafa e... deixa eu só botar aqui. Vamos dar um time aqui no nosso papo, senão nossa cebolinha só doura demais. Aqui. A cebolinha ela tem que dar uma dourada... Ó, tá vendo? Ela começou a... Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai botar um arroz arbóreo, né? Aquele especial para risoto. Exatamente, especial para risoto. A gente não pode trabalhar com arroz comum. Vocês percebem aqui que o Marcos, a medida dele são punhados. Qual é essa conta? Assim, é quase que um punhado
pessoa. Por pessoa. Aqui né? temos nós dois, mas o pessoal aí, a nossa Exatamente, equipe vamos aqui, colocar mais um pouco para ver se... só para não... Vou colocar aqui, ó, mais um pouco. Alguns podem comer mais. Mas não tem... Aqui. Então assim, a gente dá uma trabalhadinha no arroz agora aqui. E a gente vai acrescentar um vinho branco. Né? Um vinho branco que dá o sabor, né, ao risoto. Bom, próximo passo agora, que você falou, o vinho. Exatamente, o próximo passo é o vinho. Quando o arroz estiver já com uma cara leve fritadinha, exatamente, fritadinha, a gente vai trabalhar com o vinho aqui. Vai jogar um vinho branco. Quanto de vinho você, mais ou menos, para esses punhados de arroz? Então, na verdade, assim, você pode colocar 1 copo, 2 copos de vinho. Mas mais tranquilo. No gosto da pessoa. Assim, ó, exatamente, no gosto da pessoa. Eu não tenho muita medida certa para colocar de vinho para cada, né? Então vai do gosto e o vinho realça o sabor. Tem alguns risotos que a gente prova que ele é um pouco mais suave, tem outros que são bem, pegam bem no vinho. Exatamente, ele realça bastante o sabor do vinho, realça o sabor do risoto pra caramba. O segredo do risoto é mexendo sempre. Sempre. Eu costumo trabalhar com fogo alto sempre, né? O risoto em fogo alto, sempre, mexendo sempre. Uma panela antiaderente. Exatamente, essa panela já é velhinha de guerra aqui também. Que é aquela que a gente mais gosta. Exatamente, e aí eu vou mexendo sempre o risoto e você não pode parar de mexer, ele tem que ficar trabalhando sempre. Ele vai secar o vinho agora, né? E aí a gente vai colocar os aspargos mais no final. Né? Porque, já está cortadinho? Exatamente, porque ele está cortadinho, já adiantei ele aqui, está cortadinho. Vou colocar mais no final. Marcos, por que enquanto vai apurando o risoto, nós vamos para a nossa conversa. Nós falamos da comunicação que você derivou para esse lado. Além de trabalho da comunicação, você também tem uma participação na sociedade bastante grande junto ao Rotary. Tenho. Hoje eu estou presidente do Rotary Clube de Porto União, União da Vitória. Né? E o meu mandato hoje, a gente está até, né, com o povo que faz parte da diretoria até julho. Em julho termina o nosso ano Rotary. Então eu estou de julho do ano passado até julho desse ano agora. Quais têm sido as principais atividades? Muitos ouvem falar em Rotary, em Lions, mas não sabem qual é a atividade, quanto disso ocupa e qual a importância disso para a sociedade. Então, hoje você entrando no Rotary, por exemplo, você sendo um rotariano, a partir da hora que você entra como rotariano, você acaba de adquirir mais de 2 milhões, 1.200.000 amigos pelo mundo inteiro. Né? Então, outros o Rotary, colegas de exatamente, o Rotary hoje é bem bacana, ele abrange o mundo inteiro. E o que a gente faz? A gente trabalha com N causas, assim. Até o pessoal não ouve falar muito do Rotary, por quê? Porque o Rotary, ele não divulga as ações que ele faz. Né? Ele gasta tempo fazendo e não só divulgando. A gente até tem, né, dentro do Rotary, a questão da imagem pública, que divulga algumas coisas, algumas ações, mas o Rotary não tem como objetivo divulgar. Nós fazemos isso, nós fazemos aquilo. A gente vai lá e executa e faz. Né? E a gente tem hoje o Rotary, a poliomielite, por exemplo, ele erradicou a poliomielite, quase erradicou a poliomielite no mundo já. Tem Olha, é uma das ações do Rotary. Exatamente, uma das ações do Rotary é a erradicação da poliomielite. Não erradicou ainda, porque falta um pouquinho. Né? Então tem uma campanha que foi feita agora no nível mundial, com artistas, etc., que é o maior comercial do mundo. Exatamente, só falta isso aqui para finalizar a poliomielite. Entendeu? Então, próximo passo aqui, eu vi que o Marcos já tá sequinho. Agora desculpa aí só, eu vou precisar botar um caldo, entendeu? Então a gente tem o caldo aqui, ele começou a secar um pouquinho. Esse caldo é uma mistura de quê? Tá, esse caldo é um caldo de legumes. Né? Aqueles caldinhos que você adquire no mercado. Exatamente, pode ser o caldinho de mercado, pode fazer o caldo de legumes. Né? Aí cozinha batata, cenoura, um monte de verduras, legumes, prepara o caldo, deixa ele cozinhando por algumas horas e tal. Para aqueles que têm um pouquinho mais de tempo para preparar o caldo, ótimo, senão um pouco mais prático. Exatamente, então caldinho. Tá aqui o caldinho. Tá, então é aquela ideia, o Rotary hoje a gente tem uma das ações grandes do Rotary é essa questão da polio, por exemplo. Então assim, de pouquinho em pouquinho a gente vai somando, né, no mundo inteiro e todo mundo a gente vai conseguindo fazer a diferença, faz a diferença, exatamente. 1 milhão e tantos de pessoas vai fazendo a diferença, faz a diferença. Legal. E como você concilia isso? Rotary, hoje você está presidente do Rotary, a empresa, suas atividades, família, né? Você é casado, tem uma filha. Isso, tem uma filha. Então, como que é esse casamento? Não só o casamento dentro de casa, mas trabalho, essa atividade social. Como que você concilia tudo isso? É bem corrida como todo mundo, né? Então a gente consegue conciliar de alguma forma, por exemplo, a questão de Rotary, a própria Ana Cristina participa do Rotary também, ela faz parte da comissão do Rotary também.
Você leva a família também. Exatamente, ela também faz parte do Rotary. A Gabriela sempre que pode estar lá junto com o Rotary, né? A gente trabalha, como a gente trabalha meio que no mesmo ramo, né? A Ana Cristina como jornalista, a gente acaba fazendo alguns trabalhos juntos, algumas consultorias juntos. Então a gente está sempre junto, né? Está sempre trabalhando. Consegue conciliar essa correria e manter as atividades familiares, a saúde da família. Mas a gente procura sempre não trazer... Claro que às vezes a gente tem que trabalhar em casa, fazer algumas coisas em casa, mas a gente procura, por exemplo, nas horas de lazer, curtir a janta, curtir uma coisa bacana, curtir os amigos, a gente recebe bastante gente aqui em casa, né? Então a gente consegue trabalhar legal isso aí. Marcos, eu vejo que você está adiantando o risoto tem que ser... vai secando, vai colocando caldo, secando, colocando caldo. Enquanto a gente vai para essa atividade, nós vamos para um rápido intervalo. E no próximo bloco vocês vão ver o nosso fechamento do risoto e também o nosso mignon com molho gorgonzola. Bom, pessoal, retornamos ao nosso risoto de aspargos. O Marcos está finalizando aqui, já está cozidinho. Mais um aspargos. Sabor. Esse aspargos não dá para colocar. Se eles fossem crus, poderia colocar um pouco antes, lógico, ele não pode, exatamente, ele não pode ficar, senão ele vai derreter muito e a gente vai perder o aspargos. Essa é a ideia. Então aqui a gente já está finalizando o risoto, risoto de aspargos, e a gente vai passar para os próximos pratos. Vamos deixar ele de ladinho. Tá, vamos tirar o risoto aqui do ladinho. Eu vou utilizar essa boca aqui porque eu preciso... Ele mudou aqui, vamos mudar a dinâmica da cozinha, que essa é uma tamanho da boca. Uma chama maior, porque você não quer que ele solte tanto líquido, fica mais eu tenho os steaks de mignon aqui. A gente vai temperar esses steaks aqui, quer ver, com uma pimentinha e um sal. Certo. Uma pimentinha e um sal. Sal e pimenta só? Sal e pimenta, só sal e depois vai ter o sabor do molho, do gorgonzola. Exatamente. Não pode ser muito. Eu tenho um salzinho grosso aqui, trabalho com salzinho grosso moído. Para preparar. Exatamente. Esse corte você já pega no açougue, o açougueiro sabe. O bacana é você pegar ele aí não vai da paciência da pessoa para cozinhar e gostar. Então você pega ele inteiro, pega o mignon inteiro e você fatia ele de alguma textura que você quiser, 1 dedo, 2 dedos, né? O que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai botar uma manteiga aqui. Deixa eu já preparar aqui, já vou te auxiliando. Pode colocar do ladinho se quiser aqui. Manteiguinha. Não vai botar muito aqui. Aqui. Só deixar ele... derreter essa manteiga. Derreter a manteiga, exatamente. Os steaks. Tem que deixar a frigideira aquecer bem, né, para não juntar água, porque a carne não pode juntar água, ela tem que selar de ambos os lados e se ela juntar água, ela... Marcos, por que desse prato para nós hoje? É um prato que te marca, é o que mais identifica, por quê? Não necessariamente o prato que identifica, que marca, mas é porque assim, eu gosto a princípio eu gosto de fazer comida salgadas, né? E aí a gente analisou questão de tempo e etc. É um prato prático. Um prato prático de fazer, rápido de fazer, exatamente, rápido de fazer, né? E que fica ótimo. Quais são as outras especialidades? O Marcos cozinheiro. Eu gosto de cozinhar de tudo um pouco, menos... Eu não sou um especialista, entre aspas, na parte de doces. Né? Já não puxei minha mãe nessa parte, minha mãe já é mais focada pro doce, por isso que eu falei que eu aprendi com a minha mãe bastante coisa e tal, mas eu gosto de cozinhar. Também é eclético no gosto para comida como é no musical? Música também, sou. Questão de música, por exemplo, você falou do gauchesco, né? Então eu continuo gostando da música nativista, eu gosto, hoje eu curto bastante um blues, gosto de jazz, né? Eu gosto de uma música bacana, então aquilo que a gente faz, isso aqui pra mim é um desestresse. Eu venho pra casa e eu boto uma terapia. Blues, exatamente, eu boto um bluesinho bacana, boto um jazz legal, abro um vinho, uma dose de whisky e aí eu vou cozinhar, vou brincar na cozinha, entendeu? Essa é a parte do Marcos cozinheiro. Né? Então, legal. Cozinheiro entre aspas, né? Brinca. Gourmet aqui, espaço gourmet do Marcos. Tá, então a gente vai colocar aqui um steakzinho de mignon já. Certo. A manteiga já estava bem aquecida. É importante uma mega chama, né? Uma chama grande. Vamos pegar uma aqui. Só botar um. Acidentes acontecem. Acontece. Vamos lá. Todos os... Aqui. Rapidinho. E a gente vai colocar no steak de mignon. O ideal é que você...
Então colocou só um ladinho com tempero, sal, pimenta, depois na panela mesmo, quando virou. Exatamente. Olha que maravilha, ele já douradinho. Vou virar todos aqui. É aquela ideia, né? A fumaça, ele dá uma fumaça. Esse é mais normal. Vai ficar ótimo. Então a gente está selando bem ela. O mignon ele tem que ficar rosadinho por dentro, né, para ficar bacana. Não é uma carne para você fazer bem passada. Não, exatamente, ela não pode ser muito passada, senão ela perde a... Olha, tá muito bonito. Tá bonito. Qual é o público que a Girafa Comunicação mais atende? Essa comunicação digital. Vocês não concentram a atividade de vocês aqui em Onda Vitória. Até achei interessante, o Marcos me deu aqui, ó. Girafa Comunicação Interativa. Isso. Até o cartão dele é diferenciado. É diferente. A gente... Por que girafa primeiro? Então, primeiro, por que girafa? Girafa a gente tinha um nome antes que era um nome um pouquinho diferente, que era uma sigla, né, era DMV4. E a gente, como a gente era uma agência de comunicação e não de complicação, sim, o ideal era girafa DMV4. Ninguém esquece. Exatamente, DMV4, daí ficava aquele negócio complicado de falar. A gente resolveu achar um outro nome, né? E aí surgiu a ideia de achar um nome fácil, um nome bacana, um nome que gravasse, um nome que guardasse. E a girafa é simpática. Exatamente, é simpática, é legal, todo mundo gosta de girafa e é uma história bem longa para contar também, a gente não tem tempo para isso, mas a gente resolveu achar girafa. E assim, foi uma coisa bem legal porque todo mundo lembra da girafa. Eu tenho clientes em Curitiba, São Paulo e tal, e eles ligam, eles vão almoçar em um lugar ou verem alguma coisa sobre girafa e eles falam, pô, lembrei de você, exatamente. A gente ganha várias girafas porque o pessoal viaja para todo lugar e vê girafas e lembra da gente, traz girafas pra gente, né? É bem bacana assim. Legal. Ó, aqui a gente vai ter que deixar ele dourar mais um pouco, né? A gente tem mais um tempo aqui. Vamos aguardar, vai douradinho aqui. O Marcos já tá no ponto. Tá no ponto, tá legal, ele tá bem douradinho aqui, tá legal. Os dois lados, ele tem cuidado com as laterais também. Laterais, exatamente. Então tá aqui os steaks de mignon. Próximo passo agora. O próximo passo é a gente pegar uma manteiguinha. Isso. Eu já estava sabendo que era manteiga. Ali, ó, viu? Uma manteiguinha pra gente dourar a cebola. Mais ou menos uma colher de manteiga. Uma colher de manteiga aqui, isso aí. Tá aqui. Você tá me auxiliando aqui já. Você tá secretário. Tranquilo. E agora a gente vai colocar essa manteiga. Vai colocar uma cebolinha. A gente percebe a chama realmente maior, é rapidinho. Sim, é rapidinho. Que não pode, isso que tá no baixo ainda aqui, não pode pra não dar muito... Então assim, a gente bota uma cebolinha pra... Obrigado, Marcia. E mesmo processo, doura a cebolinha. Doura a cebola um pouquinho e aí a gente vai trabalhar com... Vai colocar um vinho... primeiro um vinho branco. Vamos colocar um vinho de novo pra... Vou botar aqui. Só dar um pouquinho mais só aqui, Marcia. Um vinho. Certo. Deixa eu botar o vinho. Mas essa você pode deixar passar um pouquinho mais do que aquela do risoto, Pode. E não tem mais ao gosto também de quem está preparando o prato. Aí, ó. Então a gente vai colocar o vinho. Esse é o sabor especial. Esse é o sabor que vai ficar. O vinho dá o sabor em tudo. Né? Por isso que a gente dá um sabor. Pode ver que se tá... o pessoal não vai conseguir sentir o cheiro lá, né? Mas sim. É uma pena, nós já falamos nos outros programas, Marcos, pena que eles não sentem o que a gente sente aqui. O cheiro é muito bom. E realmente o cheiro é uma delícia. A gente vai ter que colocar primeiro o queijo. Né? Eu só vou deixar ele dar uma reduzidinha, exatamente, no vinho. A gente vai botar esse queijo gorgonzola, né, que vai dar um sabor bacana na carne depois e monta aí. Aqui já reduziu. Isso, já reduziu, agora vamos colocar um queijinho. Né? O queijinho ele vai derreter, a gente vai começar a derreter um pouquinho esse queijo. Você comentava antes, não deixa ele derreter demais, deixa ele ficar... Isso, a pessoa sentir o queijo também. Exatamente, você vai sentir. E o queijo, e o gorgonzola, por exemplo, é um queijo forte, né? Então quer dizer, você tem que trabalhar ele... Moderadinho. Exatamente, não coloca sal, por exemplo, só que você não tem que cuidar com o sal. O sal vai ser o sal da carne. Exatamente, vai ser Então aqui ele já está... Aqui um pouquinho. A gente vai colocar o creme de leite. Que bonito esse negócio. Muito bonito. Leite.
aqui, Márcia, já que você tá... Já estou auxiliando mais. É sempre bom uma secretária. É a Ana que faz o trabalho de secretária. Exatamente. A Ana enche a taça. Ela é a esposa do Marcos, ela que vai encher a taça e degusta no final. Ela está aqui acompanhando. Então aqui a gente já está com o molho pronto, né, Márcia? Já tá um molho bacana. A gente percebeu aqui que ele está consistente. Exatamente, não tá deu uma consistência. Isso aí. Aqui dá um molho legal. E a gente vai só fazer uma montagem do prato. Preparar o prato. Exatamente, preparar o prato e colocar junto. No momento que vocês querem, que é a degustação. Que é a melhor parte do negócio, né? Então tá, nós estamos aqui com o risoto preparado, os aspargos. Exatamente. O molho de gorgonzola e os steaks de mignon aqui. Pronto. Preparadinho. Vamos ao preparo dos pratos e a nossa degustação. Pessoal, estamos onde nós iniciamos o programa, nesta bancada, uma bancada maravilhosa, onde o Marcos vai preparar o prato. Ele já deixou preparadinho o meu aqui. Vamos ver. Já está preparando. Aqui vai vamos colocar uma saladinha. Uma saladinha saudável. Exatamente, saladinha faz... Olha o cuidado do Marcos na preparação também. A apresentação é importante. Ó, você dizia que esse também, um dos motivos desse prato, é um dos preferidos da sua filha? Exatamente. Minha filha Gabriela... ela adora esse prato, até por questão dos tomatinhos cereja, da saladinha, fica colorido, uma carninha, né, porque essa carne fica ótima. A gente bota aqui um molhinho agora em cima. Aquele molhinho, ó, todo o preparo do molho pro mignon. Um molho pro mignon aqui, né? A gente bota um azeitinho de oliva para dar um toque, ficar bonitinho sabor. Aqui. E tá aí o nosso prato. Vamos à parte importante. Vamos. A melhor parte né? Vamos instituir isso no Sabor e Conversa. Iniciamos degustando e terminamos degustando. Então vamos lá. Boa. Legal, Márcia. Vai aí. Eu sei que primeiro aconselho essa salada, mas eu não vou na salada Fica à vontade, faz da tua maneira que... Aqui. Vocês podem perceber aqui, o mignon está perfeito, rosadinho no meio, bem passadinho por fora. Primeiro você, aí... Muito bom. Eu sou suspeito para falar, né? Mas essa carne está perfeita, macia, saborosa, muito bom mesmo. Que bom, Márcia. Legal. Não, hoje nós não paramos por aqui. Hoje nós temos mais de um prato. Vamos ao nosso risoto. Peraí, para eu não sair da minha rotina de cozinha e não sair da minha área de trabalho, entre aspas, eu vou tirar uma foto. Né? A gente tem que tirar foto para postar na rede social. Tá certo, vamos divulgar. Eu tenho uma briga muito grande, o pessoal briga comigo, porque eu posto muita foto, né, de comida. E bem na hora que o povo está com fome. Essa com certeza. É bem complicado, né? Vou tirar uma foto aqui dos bastidores, né? E vamos postar na rede social depois. Enquanto isso eu degusto. Vai. O risoto também está perfeito, ele não tá suave. É essa a palavra, ele está suave. Nunca havia comido um risoto de aspargos, está super gostoso, suave, não ficou nada pesado, combina muito bem com... Bom. Bom, para a galera do saudável, vamos voltar o nosso tomatinho. Perfeito, Marcos. Que bom, Márcia, legal, que bom que você gostou. Bom, foi uma honra vir aqui hoje na tua casa. Eu agradeço por você nos receber, pela Ana Cristina, pela sua filha também nos receber aqui hoje, toda essa paciência, esse preparo. Agradeço a você por essa participação no Sabor e Conversa. Obrigado, e esperamos outros programas, outras receitas. Que ótimo, a gente está sempre de portas abertas, foi um prazer receber vocês aqui, né? O pessoal do TV Milênio, muito legal. Um papo bacana, descontraído, um vinhozinho com uma comida bacana. E a gente está de portas abertas sempre, que vocês quiserem. Né? Obrigado, Marcos. Obrigado, pessoal. Vocês nos acompanharam, todo esse preparo. E agora nós ficamos com a parte realmente saborosa deste programa. Vamos ficar com o melhor da comida. Tchau para vocês tchau, valeu. E até o próximo Sabor e Conversa.